Estamos de volta com o Sala Debate, hoje discutindo a relação da sociedade com os casais homoafetivos. Para isso, nós trouxemos a Marisa Lobo. Ela é psicóloga especializada em direitos humanos. Também trouxemos o Pablo Brandão. Ele é historiador, integrante do Grupo Arco-Íris e também integra o Conselho Nacional de Juventude. E a Ana Gerbasi, advogada, especialista em direito homoafetivo. Você que está aí do outro lado, é claro que é convidado, é super convidada a participar aqui do Sala Debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Quero começar esse segundo bloco já trazendo o público para dentro do debate. A Vera Cristina diz o seguinte: obrigado, Vera, pela participação. Infelizmente, ainda precisamos de leis de proteção para minorias, porque a maioria da sociedade exclui, constrange, humilha e não respeita a diversidade, ou finge que respeita, desde que não afete o seu pensamento, o seu entendimento. O que você acha, Marisa? Como que é o nome mesmo dessa... A Vera. Não da Vera, mas dessa moça que... A Dani. A Dani, né? É. A Dani, ela é perfeita, porque ela é uma pessoa que respeita, no discurso dela, ela respeita as pessoas. O que está chocando a sociedade, na verdade, é promiscuidade. Por exemplo, numa faculdade, tem uma foto que tem uma foto de uma dinâmica que eles fizeram dentro da sala de aula, homens pelados e cada um procurando o ânus do outro, por exemplo. Então, a gente vê esse tipo de coisa choca. Você vai numa parada gay, por exemplo, você vê na televisão, depois do final da parada gay, você vê camisinhas jogadas por tudo, e eles falando, não uso camisinha, não. Esse tipo de coisa que choca, é só isso. Mas se você encontra uma pessoa como essa, mas isso não é preconceito? Como preconceito? Promiscuidade para a mulher também é. Esses bailes funks, essa promiscuidade que acontece em baile funk com a mulherada, também é horrível, entendeu? Mas você entende por prazo. Ana, o que você acha disso? Não é uma generalização? É só isso. Né? Não, mas eu estou falando quando acontece isso. Não, você quando acontece. Se eu me perdoe, Ana, se eu fiz me entender ao contrário. Olha só, acontece em todos os lugares. Acontece, por exemplo, outro dia me perguntaram até onde eu devo tolerar uma manifestação de um casal homossexual. Você vai tolerar até onde você tolera de um casal heterossexual. Você está no metrô ao meio-dia e tem um casal, um homem e uma mulher, se beijando, enfim, se agarrando, se beijando. Se beijando, tudo bem. Aí se agarrando, se beijando, de beijo cinematográfico, um engolindo o outro. As pessoas passam, olham e continuam andando. Se um casal homossexual fizer isso, ele vai ser, no mínimo, vai ser apedrejado ali, né? Vai ser... É que eu não sinto então, assim, não vejo assim, então eu não consigo enxergar. Mas a gente vê porque é uma realidade, tá ali, né? Toda hora você vê notícia disso, você vê os jornais, você vê televisão, se me incomoda, eu saio dali, pronto, acabou. Eu sei que as pessoas têm que fazer. Mas não é, a maioria não faz isso. Se eu vejo um casal heterossexual se agarrando, enfiando a língua no... Desculpa a expressão, mas naquela esfregação, me incomoda, porque tem crianças ali, eu tô falando de casal heterossexual. E de homossexual a mesma coisa. Não é igualdade que nós estamos buscando? Então, as pessoas, elas têm que saber que nós temos que ter limite. Mas as pessoas não sabem. O meu limite vai até onde começa o do outro. As pessoas não sabem. É justamente o que a Ana falou. As pessoas, a maioria da população não se coloca desta maneira. Inclusive, recentemente nós tivemos um caso em São Paulo de um casal gay que foi agredido porque estavam trocando carícias dentro do metrô. A gente não sabe se estavam se agarrando, mas enfim, nada é motivo de violência. Claro que não. Então, é justamente isso. E quando é um casal heterossexual, geralmente as pessoas têm essa postura. Vê, passa e não fala nada. Quando é um casal gay, vai lá, agride e acaba pelas vias de fato. Acaba numa mais uma violência homofóbica. Não tem que fazer isso. Não fica muito no discurso? Isso fica que é a muito minha no questão. discurso, vai ficar muito na questão do discurso de não pode. Mas na hora que alguém tem uma disponibilidade, eu falo de uma minoria, mas que existe, porque senão não teríamos... números divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, onde tem 27 agressões diariamente. Sim, mas tem muitas agressões do próprio Ministério que depois eles se desculparam, que eles colocaram várias agressões que são agressões entre pares. Okay. São brigas de amantes, como de homem e de mulher. Isso não pode ser homofobia. Mas isso daí não tira homofobia. Mesmo que se tivesse 5, tivesse 2, tivesse sim, com certeza. Único. Foi uma questão motivada por ser um casal do mesmo sexo.
E aí a gente traz aqui para dentro desse debate 2 comentários que eu acho que são interessantes e importantes. Aqui temos o Abraão Gomes Silva, que ele diz o seguinte: o Pablo homossexual é intolerante e não respeita os direitos dos héteros. Porque também tem o outro lado da moeda. Tem aqueles que não querem interagir com essa cena e não querem participar, como é o caso aqui do Abraão. E um segundo, que eu acho que faz parte também desse debate, é aqui da Vera, que complementa dizendo que é preciso ter respeito para os 2 lados. Como é que você vê isso? Bem, eu não entendi muito bem o que o Abraão quis colocar, porque os homossexuais não toleram os heterossexuais, é isso? É. Bem, eu não é um juízo de valor. É, porque, olha, é impossível um homossexual viver só no mundo homossexual. A maioria da população é heterossexual, não vejo sentido na colocação dele nenhum. E a maioria dos heterossexuais respeitam sim os homossexuais e vice-versa. Essa mesmo professora é a resposta. 3 anos, transexual, e ela nunca foi agredida por causa disso. Talvez pela postura dela tão inteligente, tão cordata, tão equilibrada. Isso é respeito. Não tem como a gente agredir uma pessoa dessa, nem verbalmente, nada. Não tem. Nós temos que ter um princípio, eu falo isso para a sociedade mesmo. Os homossexuais existem, ponto final. Tem que ser respeitados. Eu gosto ou não, eu aceito ou não. Esse é um princípio. Eu posso não aceitar dentro de mim, ninguém pode mexer dentro, que tem dentro da pessoa. Nós somos criados e gerados e construídos com sistemas de valores. E isso são valores de cada um. Então tem coisas que eu não vou gostar. Tem, por exemplo, funk. Eu sou aqui no Rio de Janeiro, desculpa, Rio, mas é absurdamente, é horrível o funk, a mulherada no funk, como se prostituir no funk. É todo mundo? Não. Tem funk que não é, tem funk até evangélico, não é bem assim. Mas é juízo de valor. Opiniões são juízos de valor sobre determinados movimentos culturais. Deixa eu só voltar para esse debate. Mas o funk não gera violência. A gente vai entrar num outro debate que a gente até pode promover em um segundo momento, porque eu quero voltar à relação da sociedade com casais homoafetivos. E para isso a nossa equipe em São Paulo foi até a região da Paulista, onde tem vários ataques homossexuais, é famoso por isso, para conversar com os jovens sobre a relação da sociedade com os casais homoafetivos. Vamos ver. Em algum momento na sua formação, já foi discutido por algum professor, alguma outra pessoa dentro da escola, as relações homoafetivas? Olha, já foi mencionado, mas não discutido abertamente, eu acho. Por que você acha que não? Olha, eu acho que ainda há Acho que muitas pessoas ainda não têm uma mente aberta, né? Eu acho que os professores, no geral, evitam o tópico para não gerar discussões e, enfim, futuros problemas dentro da sala. E essa discussão acontece dentro da sua casa? Não, muito menos. Menos ainda. Por que você acha? Porque ainda é meio que um tabu ainda, né? Então, talvez pelos mesmos motivos, evitar discussões e, enfim. E entre amigos e familiares, rola esse debate, rola esse tema? Na minha família, sim. Na minha família específica, sim, porque minha família já vem aceitando, já vem falando algo a respeito. Apesar da minha família ser testemunha de Jeová no começo, minha avó até então ela já aceita como eu sou, ela me dá amor, me dá carinho. Minha mãe, ela tem muito orgulho de me ver como eu sou hoje. Então, assim, na minha família em si, isso é muito natural. Com os meus amigos também. Então, assim, pra mim é uma coisa natural, uma coisa que não me afeta. Mas eu tenho outros amigos que não, que se escondem, que preferem se retalhar aquilo do que não exacerbar para o mundo. É muito complicado isso de se explicar, porque só quem sabe. O que é uma família perfeita para você? Uma família perfeita? Os pais unidos, cuidando bem e educando bem dos filhos. Se for uma relação homoafetiva, já se discutiu isso ao longo da sua vida, na escola, em algum momento? Já, como eu sou católica, eu sou contra respeito. Tenho amigos que são, mas eu acho que seria muito estranho uma criança com 2 pais ou com 2 mães. Você vê, são vários comentários aqui pelos nossos telespectadores. Obrigado pela participação de todo mundo. Enfim, vamos trazer para esse papo, para poder falar de família também, o Luciano Fonseca. Ele é professor de matemática em Vila Velha, Espírito Santo. Ele acredita que o casamento deve ser entre homem e mulher, mas conversa sobre o assunto com os filhos e tenta ensiná-los que, independente da opção e da opinião de qualquer pessoa, ela deve ser respeitada. Luciano, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Essa daí ao seu lado, quem é? É a minha esposa, é a Ariana. Vocês conseguem traduzir tudo que a gente discutiu aqui para os seus filhos, mas enfrentam também desafios.
eles trazem, enfim, culturas de fora, eles trazem discussões que vêm da internet, que vêm da escola. Como é que você acredita que, qual é a melhor maneira, como é que você faz essa decodificação de todas as informações para que o que você defende por causa de religião, por causa de filosofia, seja seguido pelos seus filhos? Então, nós temos 2 filhos, o João Pedro, de 16, e a Luciana, de 15. E esse e outros assuntos nós tratamos de forma muito clara, assim, né? E baseado em 2 princípios cristãos, de fé e respeito. Então, nós poderíamos resumir, como o próprio Jesus falou, né, os mandamentos em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a você mesmo. Então, a base é essa, é sempre respeitar o outro, né? E eu acho que isso começa em casa e a família tem um papel fundamental e a escola, ela ajuda muito, né? Eu, como professor, e a gente lida com uma diversidade enorme de pessoas, e a escola é um laboratório fantástico, mas a base familiar é fundamental. Se isso não for discutido em casa, num ambiente saudável... Agora, deixa eu falar, ficamos aqui num hiato. Mas, Luciano, o Papa Francisco está realmente discutindo a questão dos homossexuais dentro da igreja. O que você pensa, então, sobre o que o Papa anda defendendo? A inclusão dos gays? Então, você quer falar? A questão da fé, né? Você tem a questão, a fé, às vezes a gente fica meio em dúvida em relação a isso. Conversa muito com os nossos filhos, com as nossas crianças sobre isso. Porque, na verdade, quando você se dispõe a seguir a fé cristã, o cristianismo, você se expõe a seguir aquilo que ele dita como verdade. Então, se a prática homossexual ela é mostrada na Bíblia como pecado, como um desagrado ao Senhor, a Deus, então, se você escolhe seguir a fé cristã, você então deve se abster disso. Então, esse assunto também é tratado dentro de casa. O respeito pela pessoa que ela escolhe ele não é um princípio que a gente não abre mão com os nossos filhos. A gente bate nessa tecla do respeito. Mas enquanto fé, se você quer seguir a fé cristã, então você tem que seguir o que a Bíblia diz a respeito, nesse aspecto, a respeito desse assunto. Luciano, deixa eu só complementar aqui com uma questão que é matemática, né? Enfim, a religião católica está perdendo cada vez mais fiéis no Brasil. Aliás, até chamou a atenção, o Papa veio aqui. Você acha que isso pode ser resultado de um afastamento de pessoas que não concordam com o cristianismo? Não, eu acho que... Por causa dessas intolerâncias, enfim, por tudo isso? Não, eu acho... Não, na verdade, o que eu acho é que, talvez eu não sou católico, nós somos cristãos, mas talvez o que acontece muitas vezes é que a pessoa deixa de ser católica e passa a frequentar uma outra denominação, uma outra religião. E o que, na verdade, eu acho mais interessante de tudo é estarmos discutindo essas coisas e levarmos isso para a discussão dentro da igreja, sabe? A igreja precisa discutir isso. A gente muitas vezes fica preocupado com estereótipo. Então, aí e a sociedade, porque a sociedade gosta disso também, da coisa do padrão, né? Tem um padrão de comportamento que tem que ser assim, e a igreja às vezes quer padronizar isso. E, na verdade, o que a gente acredita é que existe a fé, existe aquilo que é o que Deus faz conosco. E a fé é uma experiência pessoal. Uma vez que eu experimentei, uma vez que eu vivi isso, eu vou conduzir todos os processos da minha vida pautado nisso. Eu não posso querer que a minha experiência sirva de base para outra pessoa. Ela precisa experimentar, ela precisa viver isso também. Ela precisa conhecer as coisas, ela tem que estar aberta a isso. Uma vez que ela experimentou a fé, uma vez que ela viveu isso, e se isso imputar algum tipo de perda, de limitação, né? Isso, por exemplo, então, um pouco do tema, a questão da fidelidade no casamento. Então, os cristãos defendem isso também. Ora, eu não quero ser fiel, eu quero ter uma vida promíscua. Então, isso não é compatível com a fé cristã. Então, é uma questão de experiência pessoal, de fé e de postura. Agora, o fato de estar perdendo aí, eu não tenho dados para analisar melhor essa informação. Tá bom. Luciano, você pode ficar na linha com a gente? Eu já lhe chamo para o papo, ok?
Ok. Deixa eu trazer a participação, mas antes, deixa eu chegar aqui e mostrar mais uma manchete que rolou essa semana. O Dolce & Gabbana é um casal de estilistas famosos. Eles falaram recentemente que não concordam com a adoção por parte de casais homossexuais. Então, Elton John, que é um cantor famoso inglês, propôs um boicote à grife. Isso gerou uma celeuma entre o que se pode ser dito e o que atrasa no movimento. Você acha que uma frase dessa, do Dolce & Gabbana, atrasa toda a questão relacionada à adoção? Olha, eu acho que conquistas, enfim, tudo que envolve. Foi uma frase muito infeliz, porque ele não só criticou a adoção, ele também criticou a inseminação artificial, dizendo que crianças, filhas de inseminação artificial, eu acho que são artificiais, foi esse termo que ele usou. Acho que foi totalmente infeliz. Foi não só para os LGBTs, mas inclusive para os casais heterossexuais que necessitam que se utilizam dessa técnica eu fiz inseminação e não deu certo, eu precisei. Então, mas não me senti ofendida, é a opinião dele. A minha, eu concordo com inseminação. Se não concorda, é problema dele. É isso que a gente tem que pensar. Você ia complementar, Ana? Eu vi vocês duas rapidamente, deixei agora a Marisa falar, perdão. Não, eu acho que não atrapalha, porque eu acho que foi um comentário tão infeliz. E essa questão da adoção já é uma questão tão pacífica, né? Ainda tem um senão ou outro, mas aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, principalmente, a adoção por casais homossexuais é uma coisa pacífica. Não vejo. Não é porque não tem uma legislação que eles estejam proibidos. Não estão proibidos. Qualquer criança pode ser acolhida por um homossexual, por um casal homossexual, por um homem, por uma mulher, por ambos. E ele certamente vai estar muito melhor dentro de um lar, acolhido com amor, com cuidado, com educação, com tudo, do que lá dentro de um abrigo, crescendo dentro de um abrigo, sozinho, abandonado. Então... Deixa eu trazer a participação do público. Luiz Henrique Brock. Luiz, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: os sexos diversos não querem privilégios, querem ser reconhecidos como cidadãos iguais a qualquer outro. Ter direito, por exemplo, ao casamento, à adoção, à construção de uma família e querem seus anseios assistidos pela lei. Temos também Emanuele, obrigado, hein, Luiz, mais uma vez pela participação. Emanuele Makiwama, obrigado, Emanuele. Ela diz o seguinte: liberdade de expressão não é liberdade de opressão. Ninguém tem liberdade de se meter na vida do outro e dizer que está errado sobre algo que não lhe diz respeito. A sexualidade é uma questão individual. Ninguém tem liberdade para negar ao outro direitos que deveriam ser comuns a todos. A Roberta Brandão, ela faz uma pergunta para você, Marisa. Aliás, obrigado pela participação de todo mundo. Estou tentando trazer o máximo de visões aqui para dentro do debate. Continuem interagindo através do nosso Twitter e também através do nosso Facebook. A Roberta, ela faz a seguinte pergunta: Marisa, forçar uma criança cristã a não ser LGBT não é infringir o direito humano à liberdade da construção do indivíduo? Quem perguntou foi a Roberta Brandão. Forçar uma criança cristã o quê? Forçar uma criança cristã a não ser LGBT não é infringir o direito humano à liberdade da construção do indivíduo? Ou seja, doutrinar, discordar de você, é nisso daí que ela está tocando. Eu não sei quem que está forçando criança a ser o quê. Criança é criança. Criança não é uma pessoinha. Criança ainda está se descobrindo. Nós não sabemos o que a criança é. A criança vai ser quando ela quiser. Quando ela for adolescente, ela muda. Há scripts de vida que mudam de 7 anos. Então, eu não sei que tamanho que era essa criança. Eu não sei exatamente no que ela se refere. Mas essa mania que as pessoas têm, esse conceito de que o cristão força alguém, tudo isso por causa dessa desconstrução familiar que está acontecendo, que nós estamos lutando contra. A desconstrução familiar não significa que queremos destruir a família de ninguém, pelo contrário, é a nossa família que está sendo desconstruída, é essa pluralidade toda aí, não serve... Estão sendo construídas, sim, né? Mas tudo bem, não precisa. Aí o ponto, ela pode construir, eu não terminei. As famílias estão sendo construídas e eu acho que a Roberta coloca muito bem. Uma criança que vive num lar, que a todo momento o pai e a mãe ficam falando: olha, é pecado ser gay, é pecado você ser lésbica, é pecado você ser trans.
Olha, quando essa criança virar um adolescente, ele vai virar um adolescente frustrado se ele for LGBT. Mas a pessoa também não tem que induzir, ou pelo menos indicar a partir de suas filosofias, a partir de suas religiões? Ela nasceu Olha, eu acho que cristão. indicar... Olha, uma coisa é você viver num ambiente cristão, outra coisa é você induzir a autopunição dessa criança. Se você fica falando que ela é pecado, 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 quando virar um adolescente, claro que não vai se sentir acolhido dentro dessa casa. Vai se tornar um adolescente frustrado. Excluído, né? Vai se sentir... Ele já cresce se sentindo excluído. As liberdades individuais e as liberdades universais. Eu acho que a liberdade religiosa. E o respeito com essa criança. Mas eu não sei de que criança ela está falando, o pai e a mãe não porque é eu dono não da conheço criança. essa criança. Não é dono. Porque as crianças, não é uma propriedade as de pai e mãe. crianças que eu conheço, que são das igrejas que eu frequento, do trabalho que nós fazemos, nós discutimos isso. Discutimos isso de uma forma pacífica, de uma forma respeitosa. É aí que eu quero chegar. Vocês não sabem o que está acontecendo dentro das igrejas. Você vai concordar comigo que o símbolo de uma mãe é muito importante. E uma mãe dizer... Do pai também. Do pai também. Ficar falando para uma criança que é pecado, vai criar um trauma nessa criança. São vários pecados que a religião diz. Sim, eu concordo com você. Mas, Marisa, eu concordo que esses traumas, mas eu concordo também, precisamos de concordar também, que como que você vai interferir nessa religião? Como que você vai interferir nesse modo de vida? Aí você está indo contra a Constituição. Aí você está ferindo a maior conquista de direitos humanos, que é a liberdade religiosa. Agora, eu concordo sim, isso concordo com você, no sentido de oprimir essa criança. Agora, o que nós estamos ensinando para os pais é observar mais, é conversar mais, é discutir sobre esse assunto. O que nós não, estou falando do cristianismo, porque agora eu não sei, me perdi se eu sou psicóloga ou se eu sou uma cristã falando. Como psicóloga, eu tenho que concordar totalmente com você. E eu concordo e eu discuto isso com as mães que chegam lá, meu filho pode ser homossexual. A primeira coisa que eu falo, mãe, para de falar de religião, mas eu não falo. Então, por isso, para mim, é uma surpresa. Pare de oprimir, vamos observar essa criança. A criança tem o direito de ser o que ela desejar e ela vai conquistando, vai se conhecendo. Agora, se no futuro ela tem que ter essa referência da família dela, da casa dela, da religião dela, e daí no futuro ela vai decidir por ela, porque ela tem poder de escolha, Marisa, que é princípio do cristianismo. Um rosto que não concorda, eu quero ouvi-la. Não, assim, é que ela traz uma fala que é totalmente diferente do que a gente vê, né? Do que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente tem políticos, né? Que criticam, políticos que, por conta da religião, engavetam os projetos e não dão conta deles e fazem questão de votar contra, políticos que criam uma própria lei, um próprio estatuto das famílias, né, que tem que abarcar toda essa pluralidade, e ele limita essa questão. Então, quando alguém vem e diz que só um casal, a família é o homem, a mulher e seus filhos, né? Ele está o quê? Ele está excluindo toda uma coisa. Então, por mais que você tenha essa experiência e faça e tal, sim. então, olha, na verdade, o que a gente tem, o que a gente tem é o que está acontecendo na realidade vai um pouco na contramão do que você está trazendo, né? Tudo bem, você pode fazer esse trabalho, eu acredito que você faça esse trabalho, você é psicóloga, enfim, você tem um esclarecimento, você tem uma outra conduta, mas infelizmente não é o que a gente vê, na maioria, o que a gente vê na nossa sociedade. Na nossa sociedade, a gente vê, sim, essa exclusão de forma agressiva, assintosa. Mas essa palavra agressiva e ódio, eu acho muito agressivo e muito odioso. Só fazer mais uns comentários aqui, que é importante cada vez mais dar a voz ao nosso telespectador. O José Santos, ele diz o seguinte, peço licença a vocês, José Santos diz o seguinte, é necessário sim essas leis para educar essa geração que ainda insiste em não ver a pluralidade dos seres humanos. Enquanto não houver igualdade, deve sim ter punição para que em alguns anos seja visto como deve ser, que somos todos iguais. Esse é o comentário do José Santos. Obrigado, José, pela sua participação. O Daniel, ele diz o seguinte, Daniel Sideriz, ele diz, a religião deve ser respeitada, mas um indivíduo homossexual exercer a sua liberdade perto de um religioso não é desrespeitá-lo. Ninguém tem direito a ser ofendido pela simples existência do outro. Obrigado pela participação, Daniel. Obrigado, José. A gente está entrando na reta final desse programa. Eu disse que voava, eu prometi cumprir, falei que é muito rápido. Eu vou pedir considerações finais e vou pedir uma segunda coisa, que vocês sejam
breves, porque senão vai estourar. Então, Marisa, vou começar com você, tá bom? Tem um princípio que é do cristianismo, vou falar do cristianismo não como psicóloga, do cristianismo, que é o amor da graça, é o favor imerecido. Então eu não entendo esse cristianismo que agride as pessoas, eu não entendo esse cristianismo que trata mal as pessoas, porque Jesus não ensinou isso, não é isso que eu aprendi, o princípio é básico, respeitar o livre-arbítrio e o poder de escolha. Mas quando eu escolho, as pessoas têm que me respeitar também pela minha escolha. Por exemplo, nós temos que respeitar o homossexual, além do comportamento dele. Olhar o homossexual com o olhar de Jesus, é com graça, é com favor imerecido. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que aceitar a pessoa, por exemplo, que não deseja mais ser homossexual e entrou numa religião e quis seguir aquela religião e renunciou aos seus desejos. Ele não pode ser criticado por causa disso. Essa pluralidade sexual e social garante esses direitos de ser e não ser. Obrigado, Marisa. Muito obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, no canal Futura. Chegou o seu momento, Ana. Bom, eu acho que a gente tem que falar mais de buscar e conquistar direitos e formalizar esses direitos, regrar esses direitos. Tem aí o Estatuto da Diversidade Sexual, que as pessoas não caminham com ele. Há uma rejeição ao Estatuto da Diversidade, porque ele abarca toda a legislação e garante todos os direitos expressamente à população LGBT. E ela é necessária porque as pessoas, a maioria da sociedade, ela, enfim, só se tiver na lei está valendo. Se não tiver na lei, não vale. Obrigado, então, a omissão da lei, não há proibição, mas a omissão da lei faz com que as pessoas entendam que não existam os direitos, só deveres, né? Porque os impostos são cobrados normalmente. Pablo. Queria agradecer a oportunidade. Dizer que é isso, a gente precisa estar lutando por mais direitos, por mais conquistas. E só para fazer um adendo final, sei que está fugindo da pauta do assunto, é para dizer para os funkeiros que eu sou sambista, mas amo funk. Um dia o samba foi perseguido também. Eu acho que a gente tem que ir para o funk também, e é isso por questão de preto, de pobre e de favelado. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você que está aí do outro lado, que participou através do Facebook, através do Twitter. Tentei de todas as maneiras trazer o máximo de pessoas aqui para dentro do estúdio. Semana que vem tem mais Sala Debate, às 9 horas da noite, terça-feira. O assunto vai ser o cultivo caseiro da maconha. Você é a favor? Você é contra? Eu sei que tem polêmica e a gente vai se encontrar. Até mais.